Bem-vindo ao Elephant Builders número 2. Hoje eu tô aqui com o Clebão, nosso Head de Tecnologia, e eu lembrando, sou a Mari, Head de Produto aqui na Elephant. E a gente vai falar hoje de um tema que aparece toda semana pra gente, que é: Mari, por que eu tenho que contratar a Elephant se eu já faço tudo no meu cloud? Essa é uma pergunta que não necessariamente a gente tem que falar de custo de licenças ou somente o custo de manutenção da ferramenta, mas a gente tem que entender o que um LLM genérico faz diferente de uma ferramenta que foi totalmente construída com integrações, com análises para a inteligência de receita. E veja bem, não é que a gente não gosta dos LLMs não, a gente utiliza LLM na Elephant, a gente utiliza modelo preditivo de Machine Learning, mas hoje a gente vai abrir o bastidor do que está por trás da real necessidade de contratar uma ferramenta perfeita para a inteligência de receita. Então, fica aqui com a gente e são perguntas dos nossos clientes e potenciais clientes. Então vamos lá. Fala galera, tudo bem? Então vamos lá responder as primeiras perguntas. Vamos lá, Mari. A gente já usa a Cloud internamente para analisar reuniões e pipeline. Qual a diferença prática de usar a Elephant? Legal, Clebão. Essa é uma pergunta que chega toda semana para a gente, principalmente dos potenciais clientes. Então, o que a gente precisa analisar aqui, né? Quando você usa cloud no seu dia a dia, você está enviando um documento, uma transcrição, um trecho do CRM, você já até selecionou o modelo que vai ler isso. Ou seja, o contexto já está incompleto. Quando a Elephant é selecionada para fazer isso, a gente conecta um contexto muito completo. Então a gente conecta CRM, WhatsApp, as reuniões gravadas, o e-mail, toda uma estrutura unificada, categorizada e limpa para a inteligência de receita. Ou seja, quando você tem uma ferramenta que conecta tudo isso e o gestor pergunta, por exemplo, no nosso Elephant Intelligence, que é a funcionalidade que a gente acabou de relançar, o que está em risco no meu pipeline essa semana? A plataforma já sabe onde procurar, o que comparar, como apresentar, as fontes, as evidências, tudo. Ou seja, você não tem que subir nada novo na Elephant para essa procura. A gente varre todos os seus CRMs, as suas integrações para trazer essa resposta. Uma grande segunda diferença é a execução. Então, o cloud vai te responder. A Elephant vai responder e vai agir. Ou seja, se a gente identificou que tem um potencial lost chegando, a gente vai identificar, direcionar e vai dizer qual que é a próxima ação que você tem que fazer para evitar esse lost. Inclusive, executando essa ação dentro da plataforma. Nenhum LLM genérico faz isso. Não existe. E a terceira grande diferença é a rastreabilidade. Ou seja, quando a gente aponta um insight que pode fazer você perder aquela negociação, um deal que está em risco, por exemplo, a gente te mostra o fator de risco, você pode clicar, ver o trecho exato dessa transcrição e, obviamente, atuar preditivamente nisso. No cloud, a resposta existe, mas essa origem, essa rastreabilidade não existe. Então aqui a gente falou de três coisas: de contexto conectado, de execução dentro da plataforma e de rastreabilidade. Boa, Mari, valeu pela resposta. Vamos para a segunda pergunta. Montar um agente com Cloud parece simples. Por que comprar um produto pronto? Vamos lá. Começou a borbulhar essa questão de agentes, conectores, e nós, inclusive, fazemos integração com isso. A gente tem integração, por exemplo, com o Zapier, está saindo a integração com o N8N, com o Make, mas montar o primeiro agente é simples, mas manter ele funcionando não é. Então, um agente que funciona, ele funciona para 5 vendedores. Mas você já começou a pensar que sua operação cresce, mas os agentes não necessariamente? Qual que é o custo de manter esses agentes funcionando? Qual que é o custo justamente de, a cada novo dado, a cada nova integração, você ter que atualizar esse agente? Então, quem que faz esse trabalho na sua empresa? Geralmente, é a mesma pessoa que deveria estar pensando em escalar a sua operação. A Elephant absorve tudo isso. Então, quando você tem uma assinatura da Elephant, você tem o custo de manutenção, você tem diversas integrações. Então, hoje, só de CRM a gente tem mais de 20, fora os VoIPs, fora os sistemas conectores, além de todo o modelo preditivo que a gente te entrega, compatível com as novas versões de CRM. Então, a empresa que assina a Elephant, ela ganha velocidade para usar essa inteligência de ponta a ponta na jornada, tendo possibilidade de migrar de CRM, por exemplo, tendo rastreabilidade, conexão e execução, além de todo o contexto que a gente entrega, sem aumentar custo de assinatura. Legal, vamos lá para mais uma pergunta então. Qual o risco real de um agente interno dar uma resposta errada sobre um deal? Legal. Essa pergunta, ela é extremamente relevante porque quando a empresa começa a acreditar que ela pode construir tudo sem as fronteiras
metas definidas, a gente aumenta o risco de acordo com o aumento da escala da sua operação. Então, quando a gente está baseando um modelo num tamanho enorme de decisão e de confiança, como é a inteligência de receita, o risco desse agente interno dar uma resposta errada é ele não trabalhar com fronteira. O problema que a gente tem em construir um agente interno e ele não operar numa estrutura feita para inteligência de receita é basicamente essa alucinação por falta de limite ou por falta de recorte. Então, quando o modelo opera num universo enorme, ele pode confundir dados de clientes. A gente tem, inclusive, um cliente, em um dos clientes que eu fiz um discovery para lançar a tela de negócios, que falou que deixou de confiar no cloud para análises muito estatísticas e muito matemáticas, porque ele confundiu dados reais de clientes. Então, ele pode inferir dados que não existem, ele pode utilizar aquela amostra para projeções maiores. A Elephant resolve isso estruturalmente. Quando a gente criou a Elephant, ela não é um monte de LLM plugada para te dar respostas vagas. A gente varre o CRM, varre as suas integrações, as suas conexões para te dar respostas precisas sobre aquele deal, sobre o seu time, sobre o seu pipeline, sobre cada um dos seus negócios. O escopo de cada consulta está definido antes, o período, as fontes, tudo é definido para que ele tenha uma acuracidade. Quando a gente fala de inteligência de receita, a confiança não é algo opcional, é um requisito mínimo. Você está mexendo com projeção numérica, com projeção da receita da sua empresa. Então, a gente precisa trazer recorte dentro de uma estrutura que foi pensada para isso. Então, a gente sai do genérico, do amplo, da inferência, para trazer estrutura, confiabilidade, assertividade desde o momento da pergunta. Então, tudo isso já é direcionado para que a gente não tenha alucinação por falta de recorte. Mari, essa pergunta aqui tem aparecido bastante. Vamos lá. Como o Prediction Score da Elephant é diferente de pedir para o cloud avaliar um deal? Ótimo. A gente falou disso também no primeiro episódio, né, do Elephant Builders, que foi sobre o lançamento da tela de negócios. Então, pensando um pouco mais amplo, né? Vamos pensar o seguinte: pedir para o cloud avaliar a predição de fechamento de um negócio é pedir para o modelo de linguagem fazer o que ele não foi proposto a fazer. Quando a gente pede para a Elephant ou quando a gente indica a predição de fechamento de um negócio, a gente está falando de avaliar mais de 60 sinais firmográficos, comportamentais, sentimento, objeção, concorrência dentro de uma estrutura de inteligência de receita, ou seja, de um modelo que foi treinado para avaliar inteligência de receita. O Prediction Score, ele é baseado em um modelo de machine learning proprietário, que ele tem uma regressão logística que aprende com seus dados históricos, baseados em deals abertos, fechados e ganhos, dentro do seu CRM e de todas as suas conexões. O cloud não sabe isso. Você pode subir quantos prompts, quantos documentos, quantos skills, quantas conexões você quiser. O cloud não consegue fazer isso. A gente, além de ter um modelo que foi criado para a inteligência de receita, a gente ainda ajuda o usuário a entender quais são as tarefas que ele tem que concluir para aumentar a predição de fechamento desse negócio, recência de contato, sentimentos de negócio ao longo do tempo, indicadores de status, segmentação daquele deal, toda a análise firmográfica aplicada para a empresa dele. O modelo que a gente criou aprende com os critérios de evolução da jornada comercial, especificamente daquele time e daquele tipo de negócio. Uma empresa que tem um ciclo de vendas enterprise, numa venda transacional, é completamente de uma empresa B2B que tem uma venda relacional. O modelo aprende isso. Então, a grande diferença de pedir para o cloud avaliar a predição de fechamento de um deal é pedir para um LLM uma coisa que ele não foi treinado para fazer. Então, você vai deixar a projeção e a predição de receita numa LLM genérica ou no modelo que foi treinado e aprende a fazer isso com acuracidade e confiança? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para os clientes que nos perguntam isso. Boa, Mari. Eu acho que essa pergunta aqui é a que mais acontece quando as empresas começam a utilizar AI como agente, né? Então, quanto custa de fato manter um agente de AI interno operando em escala de pipeline? Essa aqui é muito boa, porque a gente sempre fala disso quando a gente coloca retorno sobre investimento da nossa ferramenta. Então, a gente tem basicamente 4 custos envolvidos aqui. O primeiro é o custo de token, né? Hoje é recente essa forma de cobrança, né, por token, porque as LLMs, cada vez que elas fazem uma ação, uma predição, trazem uma
referência, uma evidência, é gerado um token de input e um de output. Quando você tem uma operação de 3, 4 pessoas, essa consulta ao LLM, esses tokens gerados, esse volume de dados ainda são gerenciáveis. Quanto mais a sua operação escala, maior é esse custo. E isso pode sair do controle. Eu não sei se vocês viram recentemente a própria Uber falando que eles planejaram um custo de token para um ano que foi gasto em 4 meses. Então, quando a gente cruza histórico de WhatsApp, gente, nós temos clientes dentro da Elephant que tem mais de 100 mil deals no CRM. Quando a gente fala de todas as integrações, e-mail, CRM, WhatsApp, e você tem que gerenciar o custo desses tokens, olha o tamanho, a proporção que isso tem e que isso pode sair do controle. Isso na Elephant é absorvido pelo nosso custo, pelo custo que o cliente paga na assinatura. O segundo custo é um custo de manutenção. Então você imagina, a cada playbook novo, a cada integração nova que você quer colocar, a cada conector novo, a cada metodologia de vendas, tudo isso requer atualização dos agentes. Toda atualização de versão de LLM exige teste, exige regressão, exige feature flag, pode exigir um rollback caso alguma coisa de segurança dê errada. Você não tem como controlar isso. A gente na Elephant tem uma estrutura de tecnologia para controlar isso. O terceiro é o custo de integração. Então, um agente que responde por integração com o WhatsApp é diferente de um agente que responde por ações no CRM. Quem que mantém essas conexões? Quem que faz as manutenções dessas conexões? Na Elephant é a nossa estrutura de tecnologia. Gente, o maior e o mais profundo aqui é o custo da confiança. Então, um agente que não tem rastreabilidade, que não tem auditoria dessas evidências, que não tem essa governança de permissionamento, para mim, o custo, aqui a gente está falando que o quarto custo é o custo da confiança, mas esse na verdade é o primeiro. É como que você vai confiar predição e projeção de receita num LLM genérico que passa por manutenção, todas as integrações, permissionamentos. O custo é muito grande, o custo da confiança é muito grande. Quanto mais maduro na inteligência de receita a sua empresa está, maior é o custo da confiança. Então eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena a gente deixar todo esse custo de confiança na mão de um LLM genérico? O custo de uma decisão errada não é possível verificar. E é isso que a gente verifica, é isso que a Elephant verifica para cada cliente. Legal, Mari. Então, a próxima pergunta já é garantindo segurança e confiabilidade, né? E é um questionamento válido de muitos clientes. Como a Elephant garante que um agente não misture dados de clientes diferentes? Excelente, porque se a gente está falando que a gente varre 80, 100 mil deals dentro de um CRM super robusto, essa pergunta tem total legitimidade, né? Então, a gente trabalha em 2 camadas aqui. A primeira é uma camada de recorte antes do modelo. Cada pergunta que tanto o modelo de predição da tela de negócios quanto o nosso Elephant Intelligence vão responder, eles passam por um sistema de classificação, de agrupamento, de intenção, de entidades. Toda a nossa estrutura técnica foi desenvolvida para entender a pergunta e responder com a maior acuracidade possível, já direcionando esses limites. Então, a gente opera sobre essa especificidade da pergunta e não sobre dados soltos. Então, não é que a gente vai vasculhar entre todas as integrações, todas as perguntas do WhatsApp sem direcionamento. A gente já trata um certo limite e isolamento por pergunta, por time, por empresa. A segunda camada é uma coisa um pouquinho mais óbvia, mas ela é muito importante, que é a governança de permissão. Então, o executivo de vendas, ele tem um tipo de permissionamento que o gestor de vendas tem um permissionamento muito maior e que um CRO tem um permissionamento maior ainda. Então, isso tem uma certa responsabilidade sobre o permissionamento que cada perfil tem, inclusive sobre acessar o pipeline do seu time, mas não acessar, por exemplo, um pipeline do time de CS. Então, o sistema ele vai respeitando as configurações e a integração dessas configurações. Então, por exemplo, o Intelligence, que é a nossa camada conversacional, né, o assistente pessoal da Elephant, ele não vai responder sobre coisas que um permissionamento não permite, né? Então, a gente, obviamente, opera na camada de governança e opera nos limites impostos desde a pergunta. Então, essa estrutura, essas fronteiras, elas foram desenhadas dentro da Elephant justamente para isso, para a gente não misturar nem dados de clientes, dados de empresa e nem dados de pessoas da mesma empresa. E Maria, agora falando sobre volume de dados, né? Então vem muita pergunta sobre nesse sentido. A gente já tem dados no CRM,
Por que precisamos de mais uma camada? Ótimo. Essa pergunta, ela já exibe uma certa maturidade do cliente, né? Então, a informação mais básica que o CRM registra é o que o usuário insere. Então, a gente ouve muito aquilo, ninguém aguenta mais preencher CRM. Primeiro que a Elephant tem o autofill, né? Então, a própria Elephant preenche os campos do CRM. Mas a diferença mais crucial que a Elephant faz é interpretar o que está no CRM, porque não adianta você preencher, é o cruzamento de cada uma das fontes dos dados que estão inseridos nesse CRM. Então, isso é radicalmente diferente, é inserir um dado e conectar, analisar e cruzar esses dados. Então, o CRM, por exemplo, sabe que uma reunião aconteceu em tal data. A Elephant sabe o que foi dito nessa reunião, qual foi o sentimento, quais foram as objeções, se o decisor estava presente, qual foi o tom da conversa. E ela cruza, por exemplo, com a possível data de fechamento desse deal. Então, veja, uma coisa é o dado bruto inserido num campo de CRM, outra coisa radicalmente diferente é saber o que aconteceu por trás desse dado. Então, não é diferença de ferramenta. E veja, a Elephant precisa do CRM para chegar no nosso nível mais profundo de inteligência de receita. Mas o que a gente está falando aqui é a profundidade da informação. A gente age na estrutura do que alguém preencheu, do que está por trás desse preenchimento. A gente opera sobre todas essas informações preenchidas, cruzando tudo que foi registrado no seu CRM. E mais importante, o CRM sabe o que a pessoa decidiu inserir. Claro, se o usuário tiver o autofill da Elephant, já ajuda muito. A Elephant a gente captura, analisa, conecta e te diz o que fazer no próximo momento. Legal, essa aqui é aquela pergunta dos famosos curiosos que gostam de fazer eles mesmos, né? Então, por que não conseguimos fazer o mesmo com uma planilha e algumas automações de AI? Clebão, isso aqui a gente até já falou no início, né, bem nessa introdução, que tá pipocando a gente de AI para todo lado, né? Mas uma planilha com automação é uma parte desse problema. A planilha, primeiro você tem que integrar, aí você tem que fazer a manutenção, aí você tem que inserir os dados. E tudo isso é muito manual. A planilha, ela captura somente o que foi inserido, mas ela não cruza, por exemplo, esse dado com intenção, com sentimento, com objeção, com a data de fechamento, com a cadência, com a atração comercial, com o ghosting que o decisor deu. Então, você até pode ter uma planilha para te ajudar, mas ele é muito mais um workaround do que uma estrutura de inteligência que foi projetada para te predizer um fechamento no fim do mês, por exemplo. Então, a gente não é contra a automação de forma nenhuma, mas a planilha ela tem todo esse tempo de interpretação, ela não tem inteligência. Qual que é a inteligência que está por trás de somente dados inseridos? O que a Elephant entrega não é uma substituição de planilha, o que a gente está fazendo é a inteligência por trás de todos os dados, de todas as suas integrações, conversas, análises, objeções, concorrências, sentimentos. Então, assim, você pode iniciar com uma conexão e integração com uma planilha, mas o que a Elephant está fazendo aqui é visibilidade, inteligência por trás de todos os seus dados. A próxima ação que você tem que fazer para não deixar aquele deal ser perdido. Isso a planilha não te dá. Legal, Mari. Agora uma pergunta um pouco mais cética. E essa aqui é bem válida pelos clientes, né? Já vi muitas ferramentas de IA prometendo e entregando pouco. Por que a Elephant seria diferente? Clebão, esse ceticismo, ele é muito justo. A gente viu isso, inclusive, no Discovery que a gente fez, né, para lançar a tela de negócios. E, na verdade, o que a gente promete e que é verdadeiramente entregue pela gente, tem a ver muito com rastreabilidade. Quando a gente fala de ceticismo de IA, é porque as pessoas não conseguem rastrear o que está por trás daquela resposta. Então, quando a Elephant, que é uma estrutura pensada para inteligência de receita, te entrega o que está por trás de uma predição de fechamento, você começa a confiar. Então, por exemplo, se a gente tem um deal que tem 73% de probabilidade de fechamento naquele mês, e a gente tem a composição de fator positivo e negativo com evidência rastreável, inclusive mostrando em qual reunião foi que aquele deal falou ou trouxe aquela objeção de preço, a gente não precisa que o usuário confie na IA ou confie na nossa estrutura de inteligência. Ele pode verificar, ele pode rastrear o que está por trás. Então isso tira aquele ceticismo da IA. Então não é uma inteligência, eu vou mostrar que a gente tem inteligência. Não, a gente está te entregando o que compõe aquela evidência. A gente está te entregando o que compõe aquela rastreabilidade.
Mais uma coisa que define o que a gente entrega como inteligência e essa rastreabilidade é que a gente não só te dá o diagnóstico daquilo, a gente te mostra o que fazer, como agir, qual que é o próximo passo para que aquela projeção de receita se concretize. Isso a maioria dos LLMs não faz. Ele te dá o diagnóstico, te fala genericamente qual que é a sua próxima ação, mas a gente entrega rastreabilidade e a gente entrega evidência em cada negócio. Legal, Mari. Agora vamos na última aqui para encerrar nossa chuva de perguntas. Se a Elephant usa LLMs como Claude e GPT por dentro, por que não ir direto na fonte? Boa, Clebão. Essa também mostra bastante de uma maturidade de entendimento de LLM e modelos de machine learning que são estatísticos e matemáticos, né? Eu quero começar essa resposta com uma boa analogia. Então, ir direto com pouco contexto num LLM te dá acesso a um motor de busca. A Elephant é uma engrenagem completa, é o carro completo, é tudo que conecta essa engrenagem de inteligência de receita. O motor sozinho, ou seja, a LLM sozinha, não vai te levar para rastreabilidade, para confiança, para profundidade. Já a Elephant, que é uma ferramenta que foi construída para inteligência de receita, com modelos matemáticos que aprendem com seu histórico, essa sim te leva lá na frente, te leva para toda essa conexão. Claro que a gente usa LLM e modelos como motor, como parte, mas o que a gente construiu é a junção de modelo, de LLM, de motores de conexão para todo o seu CRM, para todas as suas integrações, para todas as suas conversas, para análise de sentimentos, para contexto. Então a gente traz, além de limites, intenções, clusters, agrupamentos, recortes, classificações para dentro de um raciocínio de inteligência de receita. Então eu vou te dar um exemplo. O Prediction Score, por exemplo, que é o nosso modelo preditivo, protegido e patenteado. Ele foi construído baseado numa jornada de vendas, com critérios específicos para cada jornada, num modelo que aprende com seu histórico. Então a gente não está falando de analisar um deal num contexto genérico, um contexto enorme. A gente ensina o modelo a analisar através das premissas de inteligência de receita. Essa é a grande diferença, além da rastreabilidade, além da governança de permissões, além do entendimento de dados firmográficos referente a cada segmento, a cada tipo de venda, a cada formato de venda. Então, é claro que a gente usa LLM, mas a LLM é genérica, é sem contexto. A Elephant é construída com uma engrenagem que te coloca com todas as integrações, ferramentas, para pensar em inteligência de receita. Essa é a grande diferença do porquê não ir direto no cloud.